é um dos melhores da região? Muita gente sabe. O que talvez você não saiba é que o hospital também atende pelo SUS. Isso garante que mais pessoas tenham acesso a um serviço de excelência em oncologia, com profissionais qualificados e uma estrutura de alto nível. Hospital Wilson Rosado, Centro Mossoró, fone 3318 9000. Você já sentiu aquelas dores musculares irritantes que atrapalham o seu dia? Apresentamos Rematroz Gel Ultra Forte. Rematroz tem fórmula avançada que penetra profundamente, proporcionando alívio imediato. É a base de ervas e óleos essenciais do mais alto padrão de qualidade. Rematroz combate o reumatismo, artrose, sequelas da Covid e da chikungunya. Combate dores por pancadas, torção, lesão, artrite, fibromialgia, torcicolo e lombalgia. Diga adeus às dores musculares e articulares com Rematroz, produto altamente seguro, livre de parabenos e outras substâncias cancerígenas. Rematroz Gel Ultra Forte. Peça na farmácia e loja de produtos naturais. A nossa clínica evoluiu porque sua saúde não pode esperar. Agora dobramos nossa capacidade para oferecer diagnósticos ainda mais rápidos com 2 ressonâncias magnéticas de última geração. Além disso, inovamos com o tratamento em câmeras hiperbáricas, acelerando cicatrizações e recuperações complexas. Tecnologia, cuidado e atenção em um só lugar. E para sua comodidade, atendemos 14 planos de saúde. Verifique disponibilidade. Nossa clínica, cuidar de você é o que nos move. É preço baixo que você quer? No Supermercado Queiroz tem preço baixo todo dia. Leite em poninho 750 gramas, R$ 29,98. Filé de peito de frango quilo 16,98. Mussarela La Paulina quilo 38,98. Paleta bovina com osso quilo 31,98. Olha só o preço de lava-roupas em pó Brilux 400 gramas, R$ 4,38. No Supermercado Queiroz é preço baixo todo dia. Vem com a gente, ação comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa com melhor atendimento, maior variedade, elétrico, hidráulico, luzes, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente, ação comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. ZYJ 598 10 kW, 1170 kHz. Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, oi! Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções. Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Gessé Rebouças. Muito boa noite, meu povo. São 18h08 e está começando mais um programa Política Sem Filtro. Programa apresentado pelo meu amigo, jornalista, historiador, advogado, meu amigo, aí, contador de prosa, marqueteiro, publicitário, meu amigo, o cabra cheio de profissão, nosso amigo Neto Queiroz. E também esse pequeno rábula do direito aqui, Gessé Rebouças. É uma satisfação estar batendo esse papo com você, meu amigo, com você, minha amiga, nessa segunda-feira pós-pingo, Neto. O senhor pingou, não pingou, ficou pingando por casa mesmo? Como é que foi, Neto? Muito boa noite.
Boa noite, Gessé Rebouças. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que está acompanhando Política Sem Filtro. Segunda-feira, dia 8 de junho, nós estamos aqui no ar. Política Sem Filtro aqui, a conversa é franca sobre política, sobre os bastidores, as informações, e você fica por dentro de tudo que rolou na política hoje. É a notícia do dia comentada, analisada e com os bastidores. Tudo aqui no Política Sem Filtro, Gessé. Olhe, se o pingo da meia depender de mim, da presença física, ele vai fechar, já não tem o ano que vem, porque faz muitos anos que eu não saio de casa para essas coisas. Assim, eu sou um cara caseiro, eu gosto de estar em casa, não gosto de pingo da meia, não gosto não tenho nada contra as pessoas que gostam do São João, tudo, mas eu sou de casa, Gessé. Eu sou de casa, meu doutor Gessé, rapaz. Olha, política no pingo deu na canela, viu? Tinha político por metro quadrado, para onde você andava, tinha sempre um político desfilando, alguém. Agora, também não vamos discriminar os pobres dos políticos, né? Porque eles estão no pingo, é um espaço para eles estarem mesmo. Onde está o povo? Os políticos querem estar no meio do povo. E tinha muita gente, né, no pingo da meia, e aí os políticos estão lá para cumprimentar, aparecer, produzir conteúdo para as redes sociais. Hoje tudo se resume a produzir conteúdo para as redes sociais. É todo mundo produzindo conteúdo. Às vezes os caras erram na mão, erram na dose, passam da medida, ficam mais ridículos do que ninguém imagina, mas é isso mesmo. Então, Gessé Rebouças, vamos à pauta do nosso programa, os assuntos de hoje na política. Eu vou dizer aqui, Gessé, vamos falar do pingo da meia, vamos analisar um pouquinho a repercussão política que aconteceu. Vamos falar também sobre a disputa para o Senado. Está ficando interessante, o jogo tá ficando mais interessante que a disputa pelo governo. A disputa do governo está meio assim estagnada, mas a do Senado promete movimentar arquibancada, viu? E os aliados de Álvaro Dias estão preocupados, sabe? Álvaro está estagnado 3 meses, no mesmo patamar. A turma está achando que Álvaro precisa dar um gás na campanha. Vamos falar sobre isso também, Gessé. Vamos falar sobre a conversa que deve acontecer essa semana entre Ezequiel Ferreira e Fátima Bezerra para bater o martelo, selar o acordo. E temos também a divisão dos vereadores, viu? A Alisson Bezerra pegou a bancada governista e dividiu com os deputados federais, 4 para cada um. São 16 vereadores, cada um ficou com 4, a gente vai tratar disso no programa. E no cenário nacional, a notícia é que está terminando aí agora o prazo da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, que era um prazo de 90 dias. E a grande questão é: Jair volta para Papudinha ou Jair fica em casa? Vamos tratar hoje no Política Sem Filtro. Gessé, vamos tratar desse nacional, porque aí depois a gente vem para o local que é mais amplo, mais denso. Acrescentar uma pauta aqui regional. Tem um acréscimo? Tenho. Uma declaração da governadora Fátima envolvendo aí Alisson Bezerra. Ela chamou ele de antilulista e chamou Álvaro Dias de extrema-direita, né? Então, essas duas declarações tentam situar tanto Álvaro quanto o Alisson num campo diferente do campo que Lula está situado. Vamos analisar isso. Eu tenho uma opinião muito específica sobre isso, inclusive eu divido com muita gente, mas eu tenho uma interpretação diferente do que essa polarização, de como é que isso é importado para cá, se é transplantado com casca e tudo. Vamos problematizar isso, que eu acho que é um tema muito relevante em se tratando de eleição de governo de Estado. Muito bem. No cenário nacional, Jair Bolsonaro está agora, daqui a umas 2 semanas, vai completar o prazo que foi dado por Alexandre de Moraes, que por razões humanitárias, olha, o termo lá da prisão domiciliar foi razões humanitárias, teve o direito de cumprir a sua pena pelos atos ocorridos no janeiro de 2023, em casa, né? A prisão domiciliar, cumprimento de pena em seu domicílio. E esse prazo, como diz a decisão, era por 90 dias para depois ser avaliado novamente. Esse prazo está chegando no final
E os advogados de Jair Bolsonaro já estão preparando para dar entrada no STF numa petição para que a prisão domiciliar seja convertida, essa caráter provisório, em um caráter mais definitivo, que ele possa cumprir toda a pena, a parte da pena de regime fechado, no seu domicílio. Há um pedido sendo aprontado, já sai pelos advogados, e a decisão caberá a Alexandre de Moraes. O que se fala muito nos bastidores é que semana passada, final de semana passada, já estava no noticiário que os soluços de Bolsonaro estavam voltando, né? Pessoal dizendo que Bolsonaro voltou a soluçar. Porque Michele tinha dito acho que uns 15 dias atrás, que o Bolsonaro estava bem, tinha parado com os soluços, sabe? Estava se alimentando bem. Ela deu uma fala lá, dizendo que em casa ele estava indo bem. Mas agora que está terminando o prazo, aí já vem a notícia que os soluços voltaram. Ele volta a ter crise de soluços e outras coisas mais. Na sua opinião, agora, vamos dar nossas opiniões. O Alexandre de Moraes manda o homem voltar para a Papuda. É Papudinha, né? É a Papudinha. Ou se você acha que o regime vai ser mantido agora num caráter mais definitivo? Neto, eu acho que Bolsonaro deveria, sem dúvida nenhuma, estar em casa. Ele, além dessa questão do soluço, ele é um homem cheio de comorbidades. Depois da facada que ele levou, Neto, ele não tem mais uma vida normal. Ele não pode mais ter uma vida normal, cheio de complicação, come uma coisa, embrulha tudo, vai ser internado, fica na UTI. Eu acho que não tem condições Bolsonaro ficar dentro da Papudinha, mesmo com todas as regalias que ele tem na condição de ex-presidente da República. Eu não acho que essa condição de Bolsonaro autorize ele voltar para o sistema prisional. Não acho. Eu acho que Bolsonaro deveria definitivamente ficar cumprindo prisão domiciliar, né? Pessoas em condições de saúde menos graves que Bolsonaro ficam em casa por razões humanitárias, etc. Tem um conjunto de circunstâncias aí. Então, é porque assim, né, a polarização, ela eliminou a racionalidade das pessoas. E eu não perdi a minha. Tanto é que, às vezes, eu opino de um lado, opino aparentemente para que beneficia teoricamente um lado, depois opino que beneficia teoricamente o outro, e ninguém direito consegue identificar qual é a minha linha de raciocínio, mas minha linha de raciocínio só é uma: racionalidade. Então, Bolsonaro, esqueça o nome Bolsonaro, pegue uma pessoa idosa, Bolsonaro é um homem idoso, com uma facada cheia de problemas, cheia de comorbidade, e traga isso para o sistema prisional. Tem condição do sistema prisional contemplar uma pessoa com esse tipo de enfermidade? Não. Simples assim. Eu acho que Alexandre de Moraes tende, né, a dilatar a prisão domiciliar de Bolsonaro. Até mesmo porque, Gessé, você observa que nesses 90 dias não houve nenhum fato que tenha surgido, nenhuma notícia, pelo menos eu não li, não sei se você leu alguma coisa, que tenha ocorrido com a prisão que tivesse gerado qualquer excepcionalidade. Pelo contrário, ele está preso em casa, recluso, sem contato com o mundo lá fora, não está tendo contato. Não há episódios que indiquem que ele está quebrando essa regra, sabe? O que é que mudaria se ele fosse para Papudinha? Ele continuaria recluso do mesmo jeito, teria umas dificuldades de alimentação, porque em casa é uma coisa diferente. Ele requer necessidade de uma alimentação especial, porque ele fez muitas cirurgias no estômago, né? Ele não pode comer tudo, ele tem que comer comida bem controlada mesmo. E aí não muda muita coisa, não. Acho que mandar para cadeia para quê? Não é que eu esteja querendo ser complacente, eu querendo excepcionalidade. Eu acho que a regra da lei é para isso. Ele tem comorbidade, ele tem idade, e ele é um ex-presidente da República. Não é uma pessoa comum. É um ex-presidente da República, cumpriu um mandato de presidente, sabe? Ele tem um diferencial nisso, não é uma pessoa comum. E aí poderia se manter ele em casa. Agora, se amanhã ele extrapolar, aí volta. Pronto, se amanhã for flagrado usando um celular em casa, for flagrado recebendo visitas que não está autorizado, qualquer coisa, mas não houve nenhum registro desse, não há motivos para mandá-lo de volta.
para o presídio. Pode ir em casa, continuar cumprindo a pena dele normalmente e não altera nada. As limitações das visitas são as mesmas que como se ele tivesse preso na Papudinha, que nem todo mundo pode visitar, só quem é autorizado, e nos dias autorizados. Então, todas as condições que ele cumpriria lá, ele está cumprindo em casa também. Então, deixa aí, deixa o Bolsonaro quieto, né? Tomara que o soluço não tenha voltado. Ele está nervoso aí, o soluço voltou, né? Mas é uma crise muito chata esse negócio de soluço. Vamos aguardar a petição dos advogados e o que é que o Alexandre de Moraes vai decidir. Vamos agora para os assuntos locais, essa Rebouças? Vamos lá. Pingou. Pingo da meia. Pingo. O que é que o senhor ouviu falar, Gessé? Eu acompanhei alguma coisa pela TV no YouTube, né? Fiquei lá olhando no YouTube de vez em quando para ver o movimento, multidão. Eu só discordo dos 260 mil pessoas lá, sabe? Porque, Gessé, 260 mil pessoas é a população de Mossoró hoje. Eu não acredito que se o povo de Mossoró todinho, mulher, menino, velho, véia, buchudo, todo mundo lá, juntando o povo de Mossoró todinho, ia ser aquele tantinho não, sabe? Eu acho que ficou superestimado aí esse número, 260 mil pessoas. A polícia militar, junto com a UERN, fizeram um levantamento e disse que tinha 190 mil pessoas. Eu acho, Neto, essa uma discussão bizantina. Porque se o ano deu mais, outro ano deu menos, isso não indica nada da estrutura do evento. O evento hoje está dentro do calendário cultural do Rio Grande do Norte. E é um evento que eu acho que qualquer moçoroense, qualquer pessoa que mora aqui na cidade de Mossoró, ou mesmo na região, é um evento a se comemorar, porque é um evento que movimenta a economia local, movimenta a rede hoteleira. Então eu não entendo, Neto, essa coisa de estar contando se foi 10 mil a menos, se foi 10 mil a mais. O que eu acho é que todo mundo deveria fazer um esforço para que o evento seja cada vez mais grandioso. Se esse ano deu uma quantidade menor, é porque, Neto, outras regiões do estado estão investindo em São João também. Há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, Natal não tinha São João. E agora está tendo. Então, assim, um conjunto de eventos novos que antes não tinha, hoje tem, que dispersa público. Mas, de uma forma geral, eu acho que o Mossoró Cidade Junina foi um grande evento, um evento muito exitoso. Eu, pelo menos, não vi registro de confusão, registro de roubo, de etc., de coisa grave. Com certeza acontece um empurra-empurra ali, um empurra-empurra aqui, mas a estrutura de segurança foi muito boa, o vídeo monitoramento funcionou muito bem, a Polícia Militar compareceu maciçamente no evento, o governo do estado apoiou o evento, é um evento da cidade, é um evento de estado, não é um evento de governo. Isso o próprio prefeito Marcos disse isso no seu discurso, não é um evento do prefeito Marcos, da prefeitura, é um evento do povo de Mossoró. Então, assim, Neto, eu acho que o evento foi muito bem sucedido na proposta dele. Pois é, Jessa Rebouças, isso eu concordo. O evento não é de alguém, não é do prefeito, não é do vereador, nem da governadora, nem ninguém. O evento é do povo, é um marco. Mas aí ficou essa dúvida, né? Quanto é que tem? Aí quando eu vi o número 260, eu achei assim meio jogado meio para cima, sabe? Porque eu calculei a cidade de Mossoró todinha ali. Se a gente distribuir esse povo nas casas, vai caber. Vai sobrar casa vazia. Mas isso é de menos, você tem toda a razão. Isso é a discussão besta. Eu não estou nem levantando discussão, é só a título de curiosidade para a gente conversar aqui no programa, porque aqui é sem filtro, né? Aí a gente vai conversando. Mas não é relevante de maneira nenhuma. Não tem nada para desmerecer o evento, porque se tinha 190 ou se tinha 260. Natal disse que lá tinha 350. Será que tinha mesmo 350 lá? 1.000 pessoas lá, mas lá num dia só, né? Foram 2 dias. Mas aí, Gessé, é o seguinte, nós tivemos a presença de muita gente, senadores, nós tivemos aí, os candidatos ao Senado, estava por aí todo mundo, né? Veio. Stirce não veio, né? Acho que Stirce não tenho notícia de Stirce, mas eu sei que Zenaide estava. Rafael estava e estava. Samanda estava também. Não sei se Hélio estava, eu acho que estava.
Ele tava. Ele veio com o Álvaro, não foi? Que o Álvaro Exato. chegou, só que ele não apareceu. Será que Steve faltou, rapaz? Não veio por quê, Steve? Tá gosta daqui não, rapaz? Tem alguma coisa contra? Steve não deu sinal, rapaz. Agora que tá me chamando a atenção. Não tinha pensado nisso. Não me apareceu aqui o Stevenson Valentim no pingo da Eu meia. não posso estar cometendo alguma. Posso estar fazendo uma grande injustiça contra o senador Stevenson, mas eu não vi em nenhum canto a presença de Stevenson aqui no Pingo da Meia. Não vi. Vi Coronel Hélio, Samanda, Rafael, Zenaide, enfim, todos esses pré-candidatos aí eu vi, menos o senador. Sim, e também Rogério Marinho. Rogério Marinho também não esteve aqui, é senador da República também, né? Eu não vi Rogério aqui, Sim, o senhor viu? Rogério, rapaz. Não, Rogério não apareceu, não. Nem Rogério, nem Steves. Bom, candidatos a governadores. Tava Álvaro, tava Alisson, tava Cadu. Todo mundo lá no meio. Álvaro mais sisudo, né? Álvaro não é muito chegado a esse negócio de sair no meio do povo, dando uns pulinhos pra cá, uns pulinhos pra lá. Álvaro é mais... Fechou-se ali. Pelo menos as imagens que eu vi de Álvaro foi mais de camarote. Assim. O camarote em algum canto assim mais reservado, né? É uma foto mais reservada. Mas vi Alisson no meio do povo, abraçando todo mundo, de um lado pro outro, dando pulo. Rapaz, falando nisso dos pulos de Alisson, tem aquela história, eu ouvi um áudio que ele andou pulando lá pro Caicó e quase pulou em cima do menino, mas eu acho que aquilo não é verdade não, sabe? Acho que a história tá inventada. Gravaram um áudio de algum cabo matuto aí contando essa história, mas isso é menos. Você soube do pulo? Não, eu vi isso, mas olha, eu tô tendo muita Eu acho que isso foi dificuldade. invenção, isso foi fake news, sabe? Eu acho que eu tô tendo muita dificuldade, Neto, porque assim, o cenário hoje tá umas bobagens, sabe, tão grande. Eu tô um velho, Neto, eu tô ficando velho, eu tô um velho, assim, de uns 90 a 120 anos. Porque é umas bobajadas, Um velho umas safado, viu, você? É isso, amigo. Um velho estragado. Ah, seu Neto engraçado. Amigo, olha, mas assim, é uma bobajada. Eu olhei os três, eu não fui ao evento, eu confesso que eu tenho alguma dificuldade, até uma dificuldade minha de eu estar em evento com muita gente. Eu não gosto de fuzuê, de zoada, de gente passando perto de mim, roçando em mim. Eu não gosto desses negócios. Eu não gosto, não. Então, assim, eu tenho dificuldade de ir. Mas, assim, o que eu acompanhei por rede social, e eu acompanhei alguma coisa, eu vi, assim, Cadu desenvolto, que é a característica dele, Alisson com o perfil dele, que é um perfil muito popular. Dos pré-candidatos eu tenho clareza, é o mais popular dos pré-candidatos. Ele é quem tem o perfil mais popular. É quem se entrega mais à população, o povo puxa ele, arranca chapéu, tira chapéu, puxa roupa, ele vai pro meio do povo, se abraça, se atraca, tira foto. É uma confusão grande e ele gosta desse negócio aí no meio do povo. Cadu também tem esse perfil popular, mas de uma maneira mais comedida. Já Álvaro, desses pré-candidatos, né, é o que tem mais dificuldade de ter esse calor humano, que tanto a candidatura de Alisson quanto a candidatura de Cadu, ela exala. E Álvaro tem dificuldade, efetivamente, eu acho que ele tem uma maneira de se posicionar muito retraída. Ele precisaria passar aí por um, sei lá, um treinamento, uma coisa nesse sentido, para ele, talvez, né, dessa altura do campeonato, nem faça mais sentido mudar essa característica, ou então repaginar a sua forma de se posicionar na política. Mas desses pré-candidatos que estão aí, eu acho o Álvaro o menos apetecível do ponto de vista popular, o que as pessoas têm mais dificuldade de se encostar, porque é uma pessoa mais recatada, mais ou como o pessoal gosta de dizer, né, mais sisudo. Eu não acho o Álvaro sisudo, não. Eu acho o Álvaro mais retraído, mais introspecto. Não é uma questão de ser sisudo ou não. Vamos já tratar aqui de Álvaro, que tem um assunto aqui direto que envolve aí essa maneira dele de ser. Mas, assim, o resumo da ópera. Todo mundo vendeu o seu peixe. Todo mundo vendeu o seu peixe ao seu modo. Né? Alisson aproveitou, como sempre faz um bom proveito, do ponto de vista de produção de material, de conteúdo, de aparecer bem, aproveitou e fez, e crítica nenhuma, porque no meio do povo ele está muito bem.
A Cadu também aproveitou para projetar sua imagem, para estar lá brincando, atravessando de um lado para o outro, etc. Tudo bem. Álvaro, do jeito que você falou aí. E os senadores também, todo mundo tentou aparecer, tentou estar presente, e esse é o registro. Mas não houve nada digno de uma nota em destaque. Assim, aconteceu tal evento, houve tal situação, tal episódio aqui se chamou a atenção. Todo mundo fez o que veio fazer, tirou foto, brincou, se divertiu e foi embora. E vida que segue. Não, essa por aí. Sim, outra coisa que eu também vi, Benes eu não vi em Mossoró. Vi João Maia e vi Robson. Robson tava. Eu não vi. Benes Leocádio. Que é o que estava, né? Aí, Girão, eu acho que Girão estava em Mossoró. Girão. Estava, Eu não vi Gonçalves. Não vi Gonçalves. Também não vi Gonçalves, não. Mas me chama a atenção de todos a ausência de e nem Mineiro. Essa é a que mais... não vi sei, Natália. A gente pode dizer que estava ou não estava, porque ninguém deu notícia, né? Pode ser que tivesse, não, mas ninguém deu notícia. Eu não vi. Eu estou dizendo que eu não vi. Eu acompanhei as redes sociais, eu não vi. Eu vi Samanda. Vi Samanda. Vi Isolde. Isolde estava aqui, dançando e tal. O deputado Isolde é uma pessoa muito, muito querida. Vi muita gente do PT aqui. Agora eu não vi Natália nem vi Mineiro. Não vi nenhum dos dois. Também não. Bom, sobre Álvaro, eu queria... Nossa coluna social, momento coluna social, viu, Neto? Já foi. Fechando o momento Pingo, vamos abrir outro momento. Álvaro Dias, eu tenho conversado com algumas pessoas que são ligadas a Álvaro, à direita como tal, e percebo que as pessoas estão assim um pouco preocupadas com esse cenário de Álvaro, porque uma pessoa fala o seguinte comentário comigo, veja só, Neto. Álvaro, quando foi lançado por Rogério Marinho, a distância do Rogério Marinho ali em fevereiro, ainda era fevereiro, se eu não me engano, Álvaro tinha isso aí que ele tem hoje. Esses 22, 23, 24 pontos, 19, 25. Esse patamar era o patamar de Álvaro lá 3 meses atrás. E continua no mesmo canto. Álvaro continua no mesmo canto. Aí você me pergunta, Gessé, qual é o potencial de crescimento que Álvaro... Você olha para Álvaro e diz, tem esse potencial a ser explorado. Você olha para Cadu e vê essa questão do Cadu de Lula, quando a campanha se inflamar, o calor da campanha, o quanto Lula pode influenciar um voto em Cadu. De fato, um potencial a ser explorado. Você olha para Alisson, ultrapassando a barreira dos 40 pontos, quer dizer, numa crescente, porque agora ele está... As pessoas que já estão trazendo ele num patamar um pouquinho mais alto, 38, 40, teve pesquisa agora com 40,1. Então, tem todo um potencial de ser o líder e, na medida em que a campanha avançando, ele está se destacando com essa questão das 167 razões e etc. e tal. E Álvaro? Qual o potencial de Álvaro? Porque Álvaro se pensou o seguinte, Álvaro vai ter 100 prefeitos. Bom, esses prefeitos já estão no pacote. Não tem muita novidade. Álvaro vai incorporar o voto bolsonarista. Eu acho que ele incorporou de imediato, porque senão ele não tinha chegado em 22, 23 pontos, não. Viu, ele largou de um pacote que entregaram no colo dele. Está em 20 pontos na sua mão. Um pouco também Prefeitura de Natal, o recalque da Prefeitura de Natal. Mas qual é o potencial de Álvaro agora? Porque Álvaro é bom de campanha, Álvaro é popular, Álvaro se mexe muito, é muito carismático e vai envolver campanha, aproximação com as pessoas. Álvaro não é carismático. A gente está acabando de dizer aqui, ele tem um jeito mais reservado. Ele não tem carisma. Nem Álvaro é um grande orador, aquele cara que, quando tiver os debates, Álvaro vai botar todo mundo no bolso. Não vejo. Aí eu fico olhando, rapaz, qual é o potencial de crescimento de Álvaro? Ele vai crescer aonde especificamente? Agregar o voto da direita? Ele vai avançar no centro? O que é que você acha? Neto,
Álvaro tem um problema de teto eleitoral que eu acho que é anterior até o problema de Flávio Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu já vinha refletindo sobre isso. E agora, acho que esses escândalos envolvendo Flávio Bolsonaro e o que pode vir envolvendo Flávio Bolsonaro, até essa aderência à bandeira bolsonarista, e aí a gente já vem identificando isso faz tempo, vai ser complicado para Álvaro usar isso como um trunfo, um dividendo eleitoral positivo, tendo em vista que se realmente... primeiro o escândalo do Banco Master, Vorcaro, Flávio Bolsonaro, aquela montanha de dinheiro, a coisa já é mal cheirosa por si. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender a divulgação daquela pesquisa Atlas Intel, que fazia a vinculação de Flávio Bolsonaro. Aliás, não era a vinculação, divulgava o áudio de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, né? Então, em função disso, houve um direcionamento da pesquisa, a gente até tinha identificado a estranheza dessa metodologia de pesquisa, botar um áudio para as pessoas ouvirem, fazendo uma pesquisa de opinião, uma coisa meio estranha. E foi justamente isso que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu sobre. Então, a partir do momento, Neto, que esse escândalo de Vorcaro ele surge, e a possibilidade de surgirem outros, que é o que está sendo divulgado na imprensa, eu acho que Álvaro vincular o seu nome ao de Flávio Bolsonaro, ele vai ter que dar uma explicação que a ele não compete dar, que é ter de justificar o injustificável. Então, até nesse aspecto da aderência ao voto bolsonarista, Álvaro, isso também pode, Neto, ter uma camada para derrapagem eleitoral. E aí, nesse cenário em que não há essa aderência polarizante, quem se beneficia, Neto, por uma questão de voto útil, é o pré-candidato Alisson, que é um receptor tanto do voto de Bolsonaro, dos bolsonaristas, quanto do voto das pessoas que pretendem votar em Lula, seja por motivo qual for. Se é por conta de Lula, se é porque é contra Flávio Bolsonaro, e idem envolvendo Flávio Bolsonaro, que vota nos Bolsonaro porque gosta de Flávio, ou às vezes vota em Flávio Bolsonaro porque não gosta de Lula. E Alisson é esse receptor natural desses dois votos aí. E eu acho que nesse aspecto, na perda de aderência de Álvaro com esse projeto bolsonarista por conta de potenciais escândalos e do escândalo já que aconteceu, Alisson se beneficia disso tudo. Olha, o que eu penso é o seguinte, Álvaro, eu olho assim, e um primeiro problema dele é que a gente pode dizer assim, a identidade bolsonarista, mas é justamente um problema que acontece pela falta de identidade bolsonarista, porque Álvaro é meio... o voto bolsonarista foi para ele porque o voto ficou órfão, entendeu? O voto ficou órfão. Saiu o Rogério, esse ficou órfão porque não vai para Cadu. Tem a questão de Alisson, mas Alisson, você abordou aí, mas eu acho que Alisson ainda é um voto que ainda vai herdar isso mais na frente, talvez no segundo turno, certo? Então o voto bolsonarista achou em Álvaro o único porto possível. E aí houve um recall logo direto, quando o Rogério sai, Álvaro já entra nas pesquisas com 20 pontos, acima de 20 pontos, certo? Essa é a questão. E também tem a Prefeitura de Natal, que ajuda a explicar esses 20 e poucos pontos. Só que vai crescer em cima de quê? Vai crescer em cima de quê? Não tem carisma, não é bom de debate, não é um grande orador, está sobrevivendo, montando a campanha em cima de uma coisa de estrutura, não tem projeto de governo que seja atrativo, não está dizendo nada além do que todo mundo já diz, e com uma dificuldade muito grande de dizer. Álvaro é meio ruim de fala, não é envolvente, é aquele cara que depois de meia hora de palestra não tem ninguém na plateia acordado, sabe? É meio sem sal, ele é meio sem sal, sem desqualificar, outras estão desqualificando. Eu estou dizendo que eu não vejo características pessoais, sabe? Que possam dizer, Álvaro, nessa área vai deslanchar, nessa área vai alcançar. E aí, Gessé, só para concluir, para passar para você, o que é que acontece? Você tem Álvaro numa linha estagnado,
Ah, Neto, mas tem pesquisa que botou Álvaro na frente. Bom, aí vamos tirar essas fora, porque tem umas pesquisas que foram fora da curva. Mas você tem um Cadu num crescente lento, mas num crescente. É aquele que saiu de 3 para 4, para 6, para 8, para 10, para 12, para 13. Deve estar. Pensa que a realidade de Cadu hoje é por aí, 12, 13, 14 pontos, certo? Mas ele saiu lá de 6, então ele está num crescente. E ele vai herdar muita coisa com o calor da campanha, em razão de ser candidato de Lula. Mas Álvaro, meu amigo, onde é que vai parar? Neto, eu vejo alguns problemas aí. O senhor é um assunto que eu não estou ainda tão firme na opinião, mas muita gente que vota em Bolsonaro, que vota em Flávio Bolsonaro, vota em Alisson. Muita gente que vota em Flávio Bolsonaro vota em Alisson. Acho que há sim uma aderência do voto bolsonarista de maneira mais eficiente do que de Lula, PT a Cadu. Acho que há uma aderência mais eficiente. Mas, Neto, ela não é extremamente exitosa. Ela é mais eficiente, mas não é extremamente exitosa. E até porque, Neto, se for olhar do ponto de vista objetivo, Álvaro não tem nenhuma das insígnias do bolsonarismo. Nenhuma. De modo, Neto, que esse voto ele fica até mais desprendido, porque como não há essa identificação, diferente de Rogério, que teria, sim, uma identidade por defesa de bandeiras muito específicas, etc. Álvaro não é isso. Ele até fez um discurso um dia desse, envolvendo aí essa questão do PCC e do Comando Vermelho, mas aquele não é o perfil de Álvaro. Álvaro, Neto, ou ele vai para a campanha com o que ele é, com ampla estrutura para tratorar os outros, ou então, se ele fosse apegar a uma questão ideológica, ele não vai ter aderência eleitoral. Eu penso dessa maneira. Ou ele vai com estrutura, tratorando tudo, ou então vai ser difícil, muito difícil a campanha dele, porque esse outro potencial que o senhor está identificando aí, desenvoltura, carisma, verve, que é essa capacidade, essa habilidade de convencer pela retórica, Álvaro solenemente não tem nenhuma delas. Ou ele investe em estrutura, sem uma aderência ideológica, ou então não tem alternativa para Álvaro Dias. Pois é, aí viram os debates. Não acho que Álvaro vai deslanchar nos debates, não. Não acho de jeito nenhum. Mas isso nos dá link com o próximo assunto da pauta, que foi esse que você sugeriu, quando o Fátima classificou a Alisson como o quê? Foi mesmo que você falou o termo? Antilulista. Né? Antilulista. Eu estava ouvindo outro dia uma pessoa conversando com a pessoa, e a pessoa querendo me convencer que Alisson era esquerdista. Ah, pô, eu não vou votar em Alisson, ele é da esquerda, tudo dele é da esquerda, coisa com Lula, não sei o quê. Mas também já ouvi gente dizendo que Alisson é da direita, né? O PT disse que Alisson é da direita, Alisson é bolsonarista. E Alisson frequentemente vai ser questionado sobre isso. Em quem Alisson vota para presidente? Alisson vota em Flávio? Alisson vota em Lula? E por mais que ele tenha tentado escapar, essa é uma questão que ele não vai conseguir muito escapar disso, não. Ele vai para o debate e o pessoal vai perguntar, e ele vai continuar fazendo o arrodeio dele com aquela história de que eu não quero influenciar o voto do eleitor. Não, Neto, eu não acho que isso seja um arrudeio, não. Eu não acho. O senhor sabe que eu sou voto vencido muitas vezes nesse debate. Mas eu tenho claro que a polarização é uma desgraça para a população brasileira. Eu tenho claríssimo isso. Porque ninguém debate país, Neto, mas não. É se o outro é o Satanás e aqui é o lado do bem. Aí do lado de cá tá dizendo que o outro lado é o Satanás e aqui é o lado do bem. E ninguém discute nada. E aí tem outro problema. E aí é que eu estou refletindo sobre isso de maneira mais contida. Tem muita gente afirmando, aliás, muitos atores afirmando sobre a inevitabilidade da importação da polarização nacional para terras potiguares. E dizendo o seguinte, que não tem como evitar, vai acontecer. Só que quando você vai ver quem argumenta
sobre a importação dessa polarização para cá, são pessoas, Neto, que se beneficiam com essa polarização. E eu já venho identificando aqui o seguinte: quando uma pessoa diz que Alisson é de esquerda e outra pessoa diz que Alisson é de direita, Alisson fica no meio indefinido, né? Que ninguém consegue dizer que tipo de formato é esse. E é por isso, justamente, que ele se beneficia tanto do voto de Lula quanto do voto do pessoal mais à direita. Alisson consegue receber votos desses dois aspectos. E eu já disse isso ao senhor, essa minha perplexidade. Há um tempo atrás, longe desse ambiente de polarização, essa ideia de candidato permeável, ou seja, aquele que consegue captar esse candidato horizontal, que consegue perpassar diversas camadas, era uma virtude. Nesse ambiente de polarização irracional, Neto, você ter essa característica horizontal de voto virou um defeito. Aí você tem que se aferrar a um projeto político limitador do seu discurso, para mim é a morte. É a morte do ponto de vista eleitoral. E eu não acho que nenhum pré-candidato tem que dizer, Neto, em quem vai votar para presidente da República ou para quem quer que seja. Eu não acho que isso seja uma condição de legitimidade para ele ser candidato. Se ele quiser fazer por uma estratégia eleitoral, é com ele. Mas ele tem todo o direito de não fazer isso. E aí querem colocar isso na conta de uma não virtude. Eu não acho que seja por aí. E não acho também que é legitimador da candidatura de quem quer que seja dizer que vota no candidato A ou dizer que vota no candidato B. Eu já discordo de você. Eu acho importante que o candidato se posicione quanto a isso. Você tem uma disputa nacional e você... É um debate. O processo eleitoral é um debate onde você se expõe com suas ideias, com suas defesas, seus projetos, aquilo que você defende, as bandeiras que você tem. E uma das questões importantes, porque nós temos uma disputa nacional também, um debate nacional correto, é com quem você se identifica. Não me identifico com nenhum. Então não voto em nenhum, porque eu não tenho... Mas o que eu acho é que ela está dando um drible na resposta, porque ele tem dito o seguinte: olha, eu não quero influenciar, deixa o eleitor à vontade. Bom, ele não está pedindo voto para o Senado, para a Zenaide? Por que ele quer influenciar o Senado? Por que ele quer influenciar para deputado estadual, para deputado federal, indicando nomes para o pessoal votar e o presidente ele diz: não, eu não quero influenciar. Então eu acho a desculpa esfarrapada. Eu acho mais só dizer: olha, é uma questão que eu não quero falar, eu não quero dizer tal e tal, ou então eu não gosto de nenhum, ou tenho afinidade com isso e com aquilo. É uma pergunta legítima e um direito legítimo de saber. E acho que Alisson vai fugir disso a vida inteira na campanha. Ele não vai ficar o tempo inteiro com essa respostazinha que ele está usando repetidamente. Porque quando ele for para os debates, ele vai ser confrontado com isso e essa resposta vai ter contra-resposta sobre isso. Eu acho que é o direito dele. Eu acho que é um direito da imprensa perguntar isso. A imprensa tem todo o direito de perguntar e cobrar a ele uma posição. Mas eu acho que também é direito dele, é legítimo da parte dele, por uma estratégia eleitoral, não se posicionar. E em relação a isso, Neto, não tem nenhuma novidade nesse pequeno planeta chamado Terra. Nenhuma novidade eleitoral. Porque muitos políticos já adotaram essa estratégia no passado. Inclusive, pode dar um exemplo aqui, que não é um exemplo bom para se ter ao lado, mas foi o exemplo de Romeu Zema, que no primeiro turno, lá em Minas, ganhou no primeiro turno, ele não se posicionou no primeiro turno. Então, isso é uma estratégia. É uma estratégia que também é legítima da parte dele. Do mesmo jeito que a imprensa tem todo o direito de perguntar e cobrar dele uma posição, e aí, Neto, você tem um conjunto de valores que estão certos. Transparência, saber o que é que efetivamente o político tem na sua caixa de ferramentas, etc. Tem legitimidade, sim, mas também, do ponto de vista da estratégia eleitoral, há legitimidade de não se posicionar, porque ele se posicionando pode ter um revés eleitoral para ele. Muito bem, Jéssica, já são 18h48. Deixa eu dizer aqui no assunto da pauta. Alisson dividiu os vereadores, dividiu assim, vamos usar os termos corretos. A bancada municipal
é composta hoje aqui, a Câmara Municipal tem 16 vereadores na base governista. São 21, né? Então, 16 são governistas e 5 são oposição. Esses 16 vereadores, é uma coisa interessante de ver que a Alisson conseguiu dividir entre os 4 pré-candidatos principais da nominata federal do União Brasil e do PP. Então, ele pegou, são 16, tem 4 pré-candidatos, que são João Maia, Robson Faria, Benes Leocádio e Kelps Lima. E aí, o que é que a Alisson fez? Destinou 4 vereadores para cada um. Interessante, porque isso é também uma coisa que eu acho que vai acabar contando muito a favor de Alisson. Como ele controla bem essa bancada, esse grupo, né? Que ele conseguiu manter o grupo todinho direcionado. Vocês 4 vão apoiar João, vocês 4 aqui apoiam Benes, vocês outros 4 apoiam... Então ficou assim, Gessé. Se eu passar aqui só para a gente ver, deputado federal, João Maia, os 4 vereadores, Alex Dufran, Tiago Marques, John Kenneth e Vladimir Cabelo de Negro. Ficam com o João Maia. Os 4 de Kelps, Petras Vinícius, Lucas das Malhas, João Marcelo e Mazinho do Saci. Os 4 de Benes. Os 4 de Benes serão Genilson Alves, Osaniel Mesquita, Dr. Cubano. O 4 pode ser ou Ricardo de Dodoca ou Vavá Martins, porque está para definir. E falta de quem, hein? Falta de Robson Farias. 4 de Robson. Caio Freire, Raério Cabeção e Tony Cabelo. Aí Vavá vai ser com um e Ricardo vai ficar com outro. Todo mundo vai ter 4 vereadores, Gessé e Mossoró. E assim a Alisson dividiu aí a bancada, viu? Dividiu a turma bem equilibrada aí. Eu acho que ninguém vai reclamar, né? E vai... pessoal para dar um potencial para dar uma boa ajuda a esses candidatos à federal, né? Neto, temos aí também uma conversa final entre Ezequiel e Fátima, não é isso? Pois é, está marcado provavelmente quarta ou quinta-feira, eles vão sentar para bater o martelo. Ezequiel, eles estavam programados para sentar na quarta-feira da semana passada. Não houve a reunião por algum motivo, principalmente ligado a Ezequiel, não deu certo, e aí não houve essa reunião. Ficou marcado agora para essa semana, vão ajustar a data, e aí é para se bater o martelo, Gessé, porque a base do acordo está montada. O PSDB vai indicar o vice, não há conversa para o Senado, não há conversa para o Senado. O PSDB indica o vice e a aliança envolve o apoio da bancada que foi eleita nesse palanque para a Assembleia Legislativa em fevereiro do ano que vem, para o comando da Assembleia Legislativa. E um terceiro ponto também que está colocado no acordo é, evidentemente, o acesso à estrutura de poder. Não sei se com a nomeação de secretários, ainda nessa altura do campeonato, ou como vai ser, mas essa é mais ou menos a conversa que está gerando. Na semana passada, no final de semana passada, estava batido, só faltava ajuste fino, aquele ajustezinho mínimo, Gessé, para a coisa andar. Aí a notícia vazou, todo mundo saiu noticiando que a coisa estava malmente fechada, aí Ezequiel não gostou muito, porque ele tem um compromisso de fazer um diálogo com a base do PSDB e tomar uma decisão conjunta. Aí quando começou a vazar a notícia que a coisa estava fechada, fura a estratégia lá de que a decisão seja de todos, tal, e como Ezequiel não tinha conversado com todo mundo, ele tratou de apagar o incêndio e dizer que não tem nada acertado ainda. Mas vai ter essa conversa. Conversei com Samanda no sábado e perguntei a ela como é que estava essa conversa com o PSDB. Ela me disse que estava expectativa de ter essa última conversa, né? Ela tinha muito esperançosa de que o acordo saísse, de que a aliança fosse feita, mas disse que dependia dessa última conversa entre Fátima e Ezequiel, Gessé. Se tem uma coisa, Neto, que eu acho que vai sair é esse acordo. Porque para Ezequiel, Neto, sobra o quê nesse cenário que existe? Tá tudo definido. Todo mundo com seus vices,
as chapas, aliás, tem uma vaga de senador na chapa de Alisson, mas eu não acredito que Ezequiel, nessa altura do campeonato, queira qualquer coisa com a ideia de ser um candidato que não seja deputado estadual. Não acredito nisso. E além disso, Neto, tem o fato de tanto Álvaro quanto Alisson ter compromisso com deputados estaduais já de mandato, respectivamente Álvaro com Tomba e Alisson com Kleber Rodrigues, sobre uma potencial presidência da Câmara, presidência da Assembleia no próximo biênio, do próximo biênio aí, da próxima legislatura. Então, isso tudo fecha cenário para Ezequiel. Então, eu diria, Neto, que a ida de Ezequiel para o projeto com Fátima é a única alternativa possível. É a única. Eu não estou vendo saída, até porque a característica de Ezequiel é a seguinte: mas o grupo, a despeito de permanecer unido, né, ele toma decisão individual que a cada um compete. Essa é a característica de Ezequiel. Foi assim na eleição de 2022 e não será diferente na eleição de 2026. Nós conversamos com o pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, doutor Eider, e ele nos confessou isso. Ora, né, tem Ludmila dentro do projeto que estava no PL até pouco tempo, e ela vai apoiar Álvaro. Então, não há sobre isso nenhuma dúvida. Ezequiel pode fechar, o grupo permanecerá unido, mas individualmente cada um vai procurar o que for melhor para si. Então, para Ezequiel, não há, na minha percepção, não há muita alternativa que não fechar isso e manter aí os seus espaços dentro do governo Fátima, que são generosos. Pronto, e foi isso até que eu esqueci aqui de acrescentar, que dentro dos pontos é essa questão que o PSDB quer ter uma certa liberdade de alguns dos seus filiados tomarem destino diferente. O partido fecharia com Fátima, mas não imporia isso para os seus pré-candidatos. Cada um, como Érico já está fechado com Álvaro, Érico Jacome, como George já está fechado com Cadu, e assim vai. A Ludmila não vai apoiar a Cadu, essas coisas. Então, Ezequiel vai dizer: olha, pessoal, cada um procura seu rumo e nós vamos aqui, enquanto partido, oficialmente ficar aqui. Mas você colocou um assunto aí, uma coisa aí que eu esqueci de botar na pauta, que é essa questão de uma vaga do Senado no palanque de Alisson, porque foi definido como estratégia ter só um candidato, Zenaide. Mas a informação que eu tenho é que isso foi reaberto. A discussão está reaberta do grupo a partir da própria Zenaide, do próprio Jaime, esposo de Zenaide, de rediscutir isso, porque chegaram pesquisas nas mãos de Zenaide mostrando que a estratégia de deixar em aberto o segundo voto pode ser uma estratégia furada, pode dar ruim, porque Zenaide está disputando uma das vagas no contexto de hoje das pesquisas com Rafael e com Samanda. E aí, na medida em que Zenaide deixa em aberto o segundo voto, porque ela é candidata única no palanque, e o eleitor vai votar duas vezes, a pesquisa tem mostrado que o segundo voto do eleitor de Zenaide está indo para Rafael, está indo para Samanda, na sua grande maioria. E isso faz com que fortaleça o potencial adversário dela. E isso pode fazer com que Zenaide reveja isso. E pelo que eu colhi, tanto Alisson como Agripino, como João Maia, as lideranças maiores estão dizendo o seguinte: essa é uma decisão de Zenaide. Ela que resolva. Se ela quiser um segundo nome, pode-se pensar num segundo nome. Se ela quiser, fica só ela. E aí, Gessé, o que é que vai acontecer? Eu acho, Neto, que não ter um segundo nome ao Senado é um erro estratégico. Vemos sustentando isso faz muito tempo. Alisson, Neto, pela primeira vez que falou da estratégia de Zenaide, de ela ser uma candidata única, foi no programa Mais Política, uma entrevista concedida a gente lá no Mais Política. E eu sempre achei essa uma estratégia equivocada. Por quê, Neto?
num ambiente... eu considero política, Neto, um grande jogo de xadrez, onde cada peça tem sua tarefa, sua atribuição, sua função. E num jogo de xadrez, Neto, quando você não tem uma peça, você não pode dispor dela até para sacrificar para um objetivo maior. E nesse contexto de segunda vaga ao Senado, deixar o voto concentrado em Zenaide sem fechar a porta de saída, que no caso é o segundo voto, é um erro estratégico, porque justamente vai alimentar o grupo que é o arquirrival dela, porque ela não antagoniza, Neto, não é com o Stevenson, não, é com o grupo do PT. Então ela vai transferir esse potencial da segunda vaga ao Senado para justamente quem morde no eleitorado de Zenaide. Então, rever essa estratégia é totalmente racional do ponto de vista político. E o inverso, na medida em que Zenaide está liberando o segundo voto, que vai cair no colo de Samanta e de Rafael, por sua vez, Samanta e Rafael estão fechando a porteira. O segundo voto de lá, a estratégia lá é não liberar, porque quem vota no primeiro voto em Rafael, o trabalho lá é para que o segundo voto seja de Samanta. Quem vota o primeiro voto em Samanta, o trabalho lá é para que o segundo voto seja de Rafael. Então, Zenaide abriu a porteira e os seus concorrentes diretos fecharam a porteirazinha, deixaram tudo fechado. Então, um erro estratégico. Por isso que havia um raciocínio no grupo de Zenaide, que era uma grande estratégia, fazer do jeito que fizeram, mas as pesquisas, isso aí não é nem questão de conceito, é números. Os números mostraram que pode ser um erro. E isso fez com que o assunto fosse reaberto lá, está em discussão. Tem até a convenção para escolher, e eu penso que se fizerem a opção de escolher, vai ser alguém complementar, sabe, numa estatura menor, não é para concorrer diretamente o primeiro voto, não é um Flávio Rocha para concorrer no primeiro voto de Zenaide, mas alguém um pouco abaixo, com as mesmas características, para segurar o segundo voto e tentar prender o máximo possível, evitando que esse voto vá para Rafael ou vá para Samanta. Neto, vamos só ventilar um nome aqui. Será que o nome de Carlos Eduardo pode surgir de novo? Pois é, mas eu acho que Zenaide, no caso de Carlos Eduardo, tem medo da disputa do primeiro voto. Eu acho que Carlos Eduardo não. Penso que não, porque ele disputa no eleitorado da Grande Natal, o primeiro voto com ela, sabe? E aí eu acho que ela não vai querer disputa alguém que se sobreponha, mas busca alguém que complemente. Certo? Já são 19 horas e 1 minuto. Passamos 1 minuto, vamos embora. Nosso tempo acabou. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta e tem mais política. Mais política, sim, não é o mais política do meu dia. Mais política, mais assunto de política. Boa noite, fiquem todos com Deus. Obrigado a todos pela audiência e até amanhã. ZYJ 598